estamos extremamente felizes de continuar esse ano. A gente não sabia como é que seria com o término do ano passado, sempre que a gente entra em férias fica aquela dúvida, será que a gente fez certo, será que a gente não fez? Mas quando a gente olha aqui essas 135 pessoas, a gente fica feliz de ver como a gente vem fazendo as coisas direito, né? E como a gente fica feliz de ver a receptividade, principalmente quando nós criamos o Colaboridade, na junção desse neologismo colaboração, comunidade, pessoas de mais idade, a gente notou o quanto a gente poderia fazer diferença, não só lá atrás na mesa, no consultório, acertando a parte médica, mas também a parte de convívio, a parte de pertencimento, e isso não tem preço, né? Então a gente fica muito, muito feliz de conseguir capitanear um projeto como esse. Embora eu seja o capitão não é nada sem uma equipe, então eu quero agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, estão nos ajudando com esse projeto. Em especial a Doda, que está de volta aqui presencialmente, né? Muito bom vê-la aqui bem, né? Que é o nosso objetivo maior, ver todos vocês com a melhor funcionalidade possível. Esse é o segredo, né? As pessoas perguntam assim, nossa, como é que a gente pode estar bem, como é que a gente pode estar com saúde? O segredo é cada um olhar para si mesmo, não se projetar, não se comparar com ninguém, mas você com você mesmo, como você pode estar na tua melhor funcionalidade, na tua melhor performance, né? Nós não somos atletas de performance, mas a gente tem mais ou menos a mesma analogia aí de funcionalidade e performance. Por falar em performance, hoje nós estamos aqui com a equipe da Fono Center. Obrigado, Joel, obrigado, Natan. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Vamos prestigiar aí, né, com o conhecimento de toda a área auditiva, né? Então eu estava conversando com o Natan é fonoaudiólogo de formação, trabalha lá. Para quem está me escutando mais ou menos aí, a palestra é para vocês, tá? Nós trouxemos também um aparelho portátil de audiometria que pode fazer uma triagem inicial. Nós vamos oferecer para todos os 135 que estão aqui. A gente vai conseguir fazer. Dá tempo, né? Dá tempo. Não há por que nós não considerarmos a saúde auditiva como um dos pilares da funcionalidade biológica na terceira idade. Então, sempre que a gente faz uma anamnese geriátrica, a gente pergunta: está enxergando bem, está ouvindo bem, está mastigando bem? É super importante a gente manter essas três coisas, essas três áreas, essas três funções muito preservadas, porque quem não enxerga bem, quem não ouve bem e quem não consegue mastigar e comer bem, perde performance, perde função. Estava comentando com o Natan que não foram poucas as vezes que nós vimos no consultório pacientes que colocaram um aparelho auditivo e mudaram muito a cognição, o quanto eles se conectaram com o mundo, o quanto melhorou. Meu Deus, mas eu achava que o vô estava com Alzheimer, ele começou a escutar, melhorou tudo. Pois é, acontece e não é pouco, né? Então nós temos que ter isso em mente para que nós sempre pensemos e não sermos negligentes em relação à saúde auditiva. Então acho que essa é a parte mais importante. A ideia esse ano, só para falar um pouquinho do Colaboridade, é que nós tenhamos em vez, ao contrário do ano passado, como nós vimos fazendo semanalmente, a gente vai fazer quinzenal, para deixar um pouco mais de saudade, né? As pessoas sentirem um pouco mais de saudade da gente. Hoje estamos fazendo aqui na Padaria Boulevard, agradecer o Charles aí que abriu as portas para nós. Nós ficamos aqui na Carneiro Lobo, esquina com o Silva Jardim. A Boulevard é uma padaria muito parceira nossa, porque ela está do lado do nosso consultório, que é uma quadra daqui, e sempre com um serviço de excelência, tá? Agradecer o Charles do café maravilhoso que está servindo para nós hoje. E para daqui a 14 dias, então daqui a 2 semanas, vai ser no dia 21 de fevereiro, a gente vai confirmar para vocês, nós vamos manter aqui, nós vamos a outro local, é provável que a gente fique aqui. E também vou confirmar com vocês qual vai ser o nosso tema, tá? Eu acho que de recados iniciais eram esses. Fiquem à vontade. A gente sempre deixa o pessoal bem à vontade, né? O Natan falou para mim que se vocês tiverem que ir ao banheiro era bom ir agora, porque ele vai falar 2h30 sem parar. Tá? 3 horas. 3 horas, eu não me lembro.
falando bem a verdade, é uma fala curta, uma fala introdutória. A gente vai tentar fazer mais um bate-papo, tirar as dúvidas de vocês. E eu acho que o mais legal mesmo é aproveitar o pessoal da Fono Center aqui para fazer talvez a audiometria ali, ver como funciona, aprender. E também ele pode conversar com vocês sobre a tecnologia. Hoje estamos falando com o Wilson, que tem a neta, que passou em biotecnologia. Os aparelhos auditivos talvez sejam uma das grandes áreas de biotecnologia. Hoje a gente tem tecnologia Bluetooth que liga, em vez de você ter lá um familiar escutando no 60 de volume a televisão e a vizinhança inteira está escutando o programa junto com ele, você conecta direto, o celular conecta direto no aparelho. Então você tem hoje uma tecnologia embarcada gigantesca nesse tipo de produto. Então é muito interessante, eles vão contar para nós um pouco sobre isso. Tá? Sejam todos super bem-vindos, um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Espero que esse ano seja um ano de muita produção aí, que a gente se sinta cada vez mais pertencido ao Colaboridade. Tá? Sejam bem-vindos. Natan, com você. Muito bem, bom dia a todos. Bom dia. Vou reforçar um pouquinho, então me chamo Natan, sou fonoaudiólogo já faz um tempinho já. Atualmente sou coordenador da Fono Center, trabalho com a coordenação clínica, cuidado de paciente, qualidade de atendimento. Doutora Camila está lá no fundo também, atende comigo. Estava até comentando com ela, a gente já está há 5 anos juntos já, passa voando. E a Giovana também, nossa estagiária, futura fono, daqui um ano está aqui. Eu estava pensando durante esses dias como é que eu poderia falar com vocês sobre o ouvido, que é a minha grande paixão. Eu acho que se deixar eu fico aqui o dia inteiro falando sobre isso, porque falar sobre ouvido e falar sobre audição é o que me preenche, é o que me alimenta no dia a dia. E aí o que eu pensei para passar para vocês que eu posso significar isso é que a audição hoje é liberdade. A audição ela é independência. Mesmo que seja para o sentido mais simples, que é ouvir a campainha tocar, conseguir ouvir uma buzina de carro, conseguir ouvir o telefone tocar e conseguir fazer isso sozinho, não depender de ninguém, não precisar de ninguém, até coisas mais difíceis, como assistir TV, como assistir uma palestra, como assistir uma pregação numa igreja, qualquer coisa que seja mais difícil. E eu acho que a gente parar para pensar o tanto que isso traz liberdade e independência para a gente é muito importante. Eu tenho um caso de um exemplo de um paciente muito querido meu. Ele ficou quase 7 anos com uma dificuldade auditiva, continuava passando comigo, não queria protetizar, todo ano ele vinha para diagnóstico. E até que um ano ele resolveu protetizar, porque ele estava dirigindo, indo para casa dele, ele tem uma fazenda. E aí um carro foi ultrapassar ele e bateu, e ele sofreu um acidente porque ele não ouviu a buzina. E foi a partir disso que ele entendeu, eu preciso de aparelho, tudo por causa de uma buzina. Ele podia ter falecido, podia ter tido uma dificuldade mais séria, só por causa da falta de aparelho. E ele só precisava colocar um aparelho. Era coisa simples. Coisa que a gente resolve em menos de 10 minutos. Então, a audição é isso. E é isso que significa para mim a audição. Significa independência, significa liberdade. Eu não preciso depender de ninguém para sair de casa. Eu não preciso depender de ninguém para falar com meu pai pelo telefone. Eu não preciso ficar falando no viva voz. Eu tenho um aparelho, eu posso comunicar diretamente com o meu ouvido, ninguém precisa ouvir minha conversa. A audição também é privacidade, e é tudo isso que a audição traz. E aí eu queria sinalizar com vocês 2 coisas que são as mais importantes para que a gente entenda que eu preciso procurar um profissional para ver o meu ouvido, para ver como é que está a minha audição. A primeira delas é, eu escuto, mas eu não entendo. Eu sei que tem gente falando comigo, eu sei que tem som, tem informação vindo, mas eu não consigo entender. Mesmo que seja uma troca pequena, então eu troco faca por vaca, eu troco pato por bato, eu troco coisas simples que a gente já precisa identificar, porque tudo isso é criado, a gente vai criando um processo auditivo, o nosso cérebro vai gravando durante a nossa vida essa informação, depois de um tempo, quando a gente começa a perder a audição, essa informação vai se perdendo e a gente começa a inverter coisas. A gente vai dando aquele jeitinho, a gente começa a falar um pouco mais alto, é a pessoa que não está falando direito, precisa aumentar um pouquinho o volume. A gente não pode esperar. O cérebro ele não espera. A gente tem uma capacidade de recuperar esse cérebro, principalmente quando é relacionado com a audição, mas precisa ser rápido, precisa se correr atrás rápido. Então, seja para vocês ou seja para um conhecido, a partir do momento que eu escuto, mas eu não entendo, eu preciso procurar um profissional. Mesmo que seja coisa simples, tem 2 pessoas conversando, 3 pessoas conversando. Eu estou escutando, mas eu não estou entendendo, tem alguma coisa errada. A gente precisa procurar.
O grande outro sinal, que é aí hoje a grande maioria dos brasileiros tem, é o zumbido. Aquele barulhinho no ouvido que a gente tem quando a gente deita para dormir no final do dia, a gente fica com aquele pi comprido no ouvido, tem gente que tem isso durante o dia todo. Pode ser vários tipos de barulho, às vezes tem gente que tem chiado, às vezes tem gente que tem cachoeira. O zumbido também é um grande sinal de uma perda auditiva. Ele tem hoje em dia mais de 200 motivos possíveis, então quem tem alteração de glicemia, quem tem problemas de articulação de osso também pode ter zumbido, mas em 95% dos casos a relação é com a audição. Então é importante para quem tem zumbido também procurar tratamento, procurar um diagnóstico para a gente entender o que está acontecendo. O zumbido não é normal, independente que ele seja intermitente, ou seja, ele é só durante a manhã, só durante a noite, é só durante alguns momentos ou é o dia inteiro, não é normal. Então o zumbido também é muito importante procurar. Às vezes a gente acha que é só uma lavagem, eu vou lavar o ouvido e vai resolver, às vezes pode ser. Às vezes a gente vai ali no médico, faz uma lavagem e resolve, às vezes precisa de um diagnóstico um pouco mais profundo. Hoje a gente trouxe equipamento exatamente para isso, para a gente tentar um diagnóstico prévio, a gente vai fazer mais uma triagem mesmo. É importante que todo mundo faça, é super rápido, acho que a gente leva ali 1 minutinho, 2 minutinhos para fazer essa triagem, mas aqui às vezes a gente já vai conseguir diagnosticar um problema que vai vir mais para o futuro, tá bom? Basicamente é isso, são as duas coisas que eu trouxe para a gente significar aqui. Eu escuto, mas eu não entendo, devo procurar um profissional. Tem o zumbido, independente do tipo que ele seja, é baixinho, é alto, é o dia inteiro, são alguns períodos do dia, quanto mais tempo eu tenho, mais dificuldade provavelmente me traz, eu devo procurar um profissional. Devo procurar o meu médico, entender o que está acontecendo, procurar um diagnóstico. E aí normalmente vocês vão vir pra gente quando a grande solução do problema for aparelho auditivo. Eu preciso de reabilitação auditiva, é quando você chega na mão do fonoaudiólogo para diagnóstico e para tratamento. Hoje a gente trabalha com isso, o nosso tratamento é um tratamento completo, a gente trabalha tanto com a questão da prótese em si, quanto com o tratamento que vem depois, porque não é só colocar o aparelho, é sobre colocar e continuar acompanhando, manter o diagnóstico, precisa de todo um pós-atendimento. Colocar o aparelho, escolher um aparelho certo é muito importante, mas o que vem depois é muito melhor e esse é o meu grande trabalho da Camila também. A gente se importa mais com o que vem depois do que com o que vem antes. A gente precisa manter porque o aparelho acaba sendo para o resto da vida, você vai usar para sempre. Então para a gente interessa mais esse pós do que colocar o aparelho. Então a gente tem todo um programa de acompanhamento, a gente continua fazendo diagnóstico, o paciente continua voltando para a gente acompanhar a evolução e a gente tem alguns exames que a gente faz para provar que o aparelho está sendo efetivo. Então não é só sobre colocar e ligar, a gente vai examinar aquele paciente, a gente vai fazer diagnóstico para ter certeza que o aparelho está sendo efetivo e está tendo resultado e para que isso fique natural. É uma prótese, como óculos também. Do mesmo jeito que eu vou colocar o aparelho, eles são pequenininhos, eu até trouxe uns ali para quem quiser conhecer. Super simples de usar, super fácil de usar, é como óculos. E a gente está aqui para auxiliar nesse sentido. Certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer, alguma coisinha? Olha, é muito relativo, porque daí quando a gente fala de problema auditivo, eu tenho várias patologias. Então, por exemplo, eu posso ter uma perda auditiva por uma rolha de cera no ouvido, mas teoricamente é para a pessoa falar mais alto, porque como ela não se escuta, ela fala mais alto. Mas eu já tive casos de pacientes que sabiam que tinham perda auditiva e aí por controle próprio tentavam falar mais baixo pelo medo de falar alto. E aí a pessoa às vezes não quer colocar o aparelho, ela quer tentar evitar aquela situação, aí ela começa a falar mais baixinho para tentar controlar aquilo. Eu não vou falar alto para as pessoas não saberem que eu tenho uma perda auditiva. Mas teoricamente é para a pessoa falar mais alto, teoricamente sim. Aí isso depende da patologia, então aí eu tenho vários tipos de perdas auditivas, vários tipos de diagnósticos, então dependendo do tipo da patologia, dependendo do motivo da perda, a minha voz pode alterar sim. Mas normalmente a pessoa fala um pouco mais alto, normalmente um pouco mais alto. Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma coisa? Chato. Vem agora. Sentido. Qualquer horário do dia, quando a partir do momento que ele que você começa a sentir ele durante a manhã, por exemplo, igual a gente está aqui, já é mais importante procurar, já é mais sério. Normalmente a gente tende a ter ele à noite porque a gente passa o dia inteiro tendo um esforço auditivo, então eu estou o dia inteiro ouvindo, eu tenho um cansaço, e aí quando eu chego no final do dia, que eu entro em silêncio, normalmente à noite a gente está mais em silêncio, principalmente quando a gente deita, ele chama mais atenção.
Mas para o paciente que já está percebendo ele durante o dia, precisa procurar um diagnóstico mais sério, mais rápido. Aí ele já começa a interferir. Aí ele pode ficar alto ao ponto de começar a criar situações de estresse, ao ponto do chiado, do barulho ser mais alto do que a fala de uma pessoa, a ponto do chiado ser um pouco mais alto do que a TV. Então a gente precisa evitar que isso aconteça, porque daí o zumbido, quanto mais rápido eu procurar, melhor. A gente fala que zumbido não tem cura, mas tem tratamento. Então quanto mais rápido a gente procurar, melhor. Mais rápido o tratamento é efetivo e aí mais rápido a gente consegue escolher a forma de tratar. Tem várias formas de tratar hoje o zumbido, uma delas é com um aparelho, mas para a gente descobrir precisa correr atrás rápido. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma coisa? Não? Não? Eu acho que é isso então, doutor. Pode. Obrigado. Eu estou na situação, né? Aumentando colunas, outros traços da virtual. Precisa fazer um diagnóstico. Principalmente a TV ela é o grande ponto hoje em dia para todo mundo. Porque a gente tem uma quantidade ali, a gente consegue quantificar o que a gente está vendo. Então a gente consegue ver em números. Aí às vezes eu vejo que 10, aí na outra semana eu estou tendo que ir para 11, 12, 15, passou um mês eu já estou em 20. Ele é uma grande geometria prática. Até conforme a programação, né? Exatamente. Conforme o canal, conforme... Exatamente, até pelo programa mesmo. Por exemplo, novela, normalmente a novela tem gente falando e tem música no fundo, aí tem o microfone e tem um monte de gente falando, então é mais difícil ouvir. E aí isso também cobra um pouco de parte cognitiva, um pouco de cognição mesmo. Que hoje em dia ouvir, como eu falei, a gente escuta, mas não entende. E aí isso tem mais relação com a parte de cognição. Então hoje eu até falo que o grande motivo de colocar aparelho auditivo ou de fazer uma reabilitação auditiva é cuidar da cabeça, é cuidar da memória. Porque hoje em dia a gente sabe que a grande maioria dos pacientes que têm uma perda auditiva e não cuidam, podem desencadear um Alzheimer, podem desencadear uma demência pela falta de audição. Tanto clinicamente falando, quanto na prática, porque conforme a gente para de escutar as coisas, a gente começa a se isolar. Então eu começo a evitar, eu não vou mais num jantar de família porque eu não estou entendendo. Eu não vou mais assistir TV porque não está funcionando para mim. Eu não vou mais sair para tal lugar porque eu vou evitar situações de constrangimento. A partir do momento que eu começo a me privar de situações, alguma coisa está errada. A gente não pode fazer isso. E aí bate no que eu falei antes, audição é liberdade. Depois pode fazer coisa errada. Eu vou dar um exemplo assim, olha, eu tenho um paciente meu, ele trabalha com venda de grão de soja. E ele pontuou pra mim que o motivo que fez ele colocar aparelho é porque ele estava fazendo um contrato que era de 2 milhões e aí, de venda de produto. E aí quando ele foi assinar o contrato, ele achou que era 2 milhões, mas eram 20 milhões. E ele assinou o contrato por causa de uma besteira. E aí ele teve que resolver toda uma situação porque perdeu uma informação mínima. Ele falou, precisa colocar aparelho. Às vezes é uma coisa, aí a gente começa a fingir, a gente começa a aceitar, começa a sorrir pra tudo. A pessoa às vezes está falando uma coisa que não tem nada a ver, a gente está sorrindo e aceitando. E a gente não precisa evitar, não tem por que passar por isso. É tão fácil cuidar, é tão fácil procurar o diagnóstico. É aquilo que eu falei, a audição é independência, é liberdade. Eu tenho 2 aspectos. O primeiro é que aqui no Instagram, a Jenny Jennis perguntou, bom dia, tudo bem? Qual é o benefício de usar aparelho auditivo? Eu acho que daí a gente volta no que eu acabei de falar. Eu acho que o grande benefício, se a gente for falar de dia de prática, o grande benefício é qualidade de vida. Né? Qualidade de vida. Eu começo a evitar que as pessoas cuidem de mim. Eu mesmo cuido da minha própria vida. Eu mesmo posso resolver meus problemas. Eu não preciso ter ninguém me ajudando. Eu tenho a minha audição, eu tenho plenitude sobre a minha decisão. Então eu acho que o grande benefício é isso. Qualidade de vida. Quando a gente fala clinicamente, aí eu tenho vários fatores que vão me ajudar. Mantém a minha cognição no lugar, ajuda o meu processamento auditivo, que é eu conseguir separar, por exemplo, o barulho do ar-condicionado está aqui, ó, o tempo todo, e eu estou falando com vocês. A gente tem uma função no nosso cérebro que chama figura fundo, que é eu isolo o barulho e eu presto atenção numa conversa. Eu só consigo fazer isso quando eu tenho a minha audição no lugar. E aí isso está acontecendo aqui com a gente. Eu estou conversando com vocês e a gente está conseguindo ignorar esse barulho. Isso só acontece quando a gente está com a audição plena. E aí o aparelho ajuda a gente nisso. Ajuda a manter essa função, por exemplo. A função de localização sonora também, saber de onde está vindo o som, o aparelho também ajuda nisso. Então tem esses 2 benefícios, tanto clinicamente, cuidar da audição,
quanto benefícios de qualidade de vida mesmo, do dia a dia. Como eu falo, eu tenho uma paciente também que eu acho, eu acho que é uma das minhas pacientes mais queridas. Ela fala que ela dorme com o aparelho e eu falo, isso a gente para pensar, a gente não tem ideia do quanto isso é significativo, mas para ela é. Ela dorme com o aparelho todo dia, porque a vizinha dela tem convulsão, e aí ela tem medo da parte da noite da vizinha ter convulsão e chamarem ela e ela não conseguir atender. E aí a gente não pesa o tanto que isso é importante. Então, às vezes, são situações da nossa vida que a gente vai resolvendo, que a gente vai suprindo, que a gente vê onde vem a importância do aparelho. Então, é tanto nisso. Tanto qualidade de vida, quanto resultado clínico mesmo. Segunda pergunta, na verdade, segunda e terceira. A segunda pergunta é: o envelhecimento faz perda funcional de quase tudo. No ouvido também? No ouvido também, naturalmente sim. A gente fala que as células do ouvido são as únicas células que não voltam, né? A partir do momento que a gente perde elas, a gente não tem como recuperar, não há nenhum tipo de tratamento, exceto algumas condições, mas na grande maioria dos casos não há nenhum tipo de tratamento que faça a audição voltar. Então é natural que conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo a idade, a gente chama de presbiacusia, ou seja, é a perda pelo envelhecimento. É natural que isso aconteça, principalmente a quem já tem predisposição genética, então às vezes eu tenho um familiar que já tem, os meus pais tiveram, o meu irmão mais velho tem, naturalmente eu vou ter também. E aí quanto mais cedo a gente procurar, melhor. Nem sempre a solução vai ser aparelho, às vezes a gente vai ter outras soluções, mas quanto mais cedo a gente procurar um diagnóstico, melhor. A gente não precisa esperar, eu vou esperar ficar mais difícil, eu vou esperar ter mais dificuldade, eu vou esperar começar a torcer as coisas. Não precisa, a gente pode procurar antes. A audição também é prevenção, eu posso prevenir, eu não preciso esperar para tratar, eu posso prevenir antes, é muito melhor, a gente tem mais benefícios. Perfeito. Já tem mais uma dúvida. O uso de cotonete é bom, não é bom? Como é que é a indicação dos fonos em relação a isso? O ideal é que não se use cotonete. Na verdade, se a gente for parar para olhar lá na caixinha do cotonete, se a gente for ler atrás, a gente vai ver que lá está escrito uso exclusivo para maquiagem. Ele nem é feito para ouvido. Naturalmente a gente foi usando ele, começou a passar ele no ouvido para isso, mas ele não é feito para isso. O cotonete ele é feito para maquiagem mesmo. A gente não recomenda, porque na grande maioria você vai tirar um pouco de cera com o cotonete, mas a grande parte você empurra do ouvido. Aí você vai empurrando, até que ele forma o que a gente chama de rolha de cera. Ele forma uma bola de cera que tampa o ouvido, e aí você precisa procurar um profissional para poder fazer uma lavagem. Pode acontecer também de você pegar o cotonete e perfurar o tímpano, ter uma perfuração de tímpano. É um pouco mais difícil disso acontecer, porque a gente pode sentir um pouco de dor antes de chegar lá, mas tem pessoas que têm menos sensibilidade que podem ter uma perfuração de tímpano usando cotonete. Então o ideal é que não se use. Como é que eu limpo? Não precisa limpar. A gente fala que cera não é sujeira, cera é proteção. Então a gente só precisa limpar quando ela está mais para fora, está aparecendo. O jeito que eu recomendo meus pacientes pega uma toalha, coloca no dedinho e passa. Essa é a medida mais ou menos ideal para a gente não levar tão fundo isso. Mas o ideal é que não se limpe. O próprio corpo expulsa. E quanto mais você limpar, mais cera vai produzir, mais o seu corpo produz, porque ele é uma proteção. Então o seu corpo está vendo, eu não tenho proteção, eu vou produzir mais. Então quanto mais tirar, mais ele produz. Então o ideal é que não se use cotonete mesmo. Fone de ouvido interno. Hoje a gente tem até os celulares mais novos, eles têm um limite, a partir de ficar vermelho ali, o volume aumenta, perigo para a tua audição. Como a gente pode orientar principalmente os netos da turma aqui, para não usar os fones, usar menos, o que a fonoaudiologia fala dos fones? Não só os netos, hoje em dia tem muito paciente que usa fone, independente da hora a gente usa fone, mas o ideal é que não se use nenhum tipo de fone, nem o interno, nem aqueles que vão por cima. Nenhum tipo. A gente tem um mecanismo natural, ontem eu estava até discutindo isso com a Giovana, a gente tem um mecanismo natural de proteção do nosso corpo, que ele vai disparando, conforme vai entrando o som, ele vai disparando para proteger o nosso ouvido. Mas ele cansa, uma hora ele para de funcionar. E aí quando você está usando fone de ouvido com frequência, você está disparando toda hora esse mecanismo. E aí na hora que ele cansar, você começa a ter uma lesão de ouvido. Então precisa de um tempo longo de exposição, precisa pelo menos ali 10 anos de exposição a ruído contínuo, considerando aí o fone de ouvido, para a gente ter uma lesão, mas a gente 10 anos passa assim, né? Ainda mais para quem usa fone de ouvido. Então o ideal é que não se use, para que a gente mantenha essa proteção para o momento que for necessário. Então, eu estou atravessando a rua, estou com uma buzina, ali a minha proteção vai funcionar. Eu estou na igreja, teve um barulho muito alto da caixa de som, ali a minha proteção vai funcionar. Então ela tem que ser usada
para o momento certo. Se eu coloco fone de ouvido todo dia e disparo essa proteção todo dia, com o tempo eu perco ela. E aí, quando eu precisar dela, eu já não vou mais ter. E aí a gente começa a ter uma lesão, uma perda auditiva maior. Então, o ideal é que não se use fone de ouvido. Fone de ouvido, a gente fala que traz perda auditiva por causa disso. Porque ele dispara muito um reflexo que a gente tem naturalmente. A gente tem muita pressão sonora dentro do ouvido, dentro do nosso canal auditivo. E aí começa a criar uma lesão com o tempo. Sim, mas se precisar usar, qual o limite? Pode usar sempre? Olha, a gente pode considerar assim umas 2 horas por dia de uso contínuo. Mais ou menos uma média de 2 horas por uso contínuo. Mas é aquilo também, eu acho que tudo com cuidado, né? Se você, assim, eu tenho muito paciente que faz reunião todo dia. Então, ele passa ali a parte da manhã fazendo reunião com fone, ok. Então vamos na parte da tarde tentar preservar essa audição, vamos tentar evitar. Mas aí às vezes você tem aquela pessoa que passa o dia inteiro trabalhando, chega à noite, coloca o fone de ouvido para dormir porque precisa de música. Ele está 24 horas com fone de ouvido. Esse é o grande problema. Mas se a gente for quantificar em torno de 2 horas por dia de uso contínuo, numa intensidade média, mais ou menos em torno disso. Desculpa mais uma pergunta. Você falou música. Essa perda auditiva normal que se tem com a idade, se perde primeiro os graves ou Se perde primeiro os agudos. Se perde primeiro os agudos. Isso, ela vai cair no primeiro os agudos. Porque os agudos são a primeira região de contato do ouvido, né? Então o nosso ouvido ele é como se fosse um piano. Então a gente sabe que cada tecla que eu aperto do piano faz um som diferente. Então naturalmente eu perco primeiro os agudos. Só que aí, a gente precisa relacionar esses agudos, não com... A gente às vezes tem muita relação de é uma voz feminina ou é um apito. A relação não é essa. A relação mais importante é cada som que a gente tem no alfabeto é relacionado com uma região de som, com um agudo ou grave. Por exemplo, o que é um som agudo? F, S, X. Então, faca, sapo, xícara, isso são sons agudos. E é por isso que normalmente com o tempo vai passando, a gente para de entender. Eu escuto, mas eu não entendo. Então a pessoa fala pra mim, pega pra mim a faca, ou pega pra mim a vaca. É a mesma coisa. Aí eu começo assim a trocar uma coisa pequenininha. Então faca por vaca, sapo por xícara. Então a relação é essa. Normalmente a gente perde os agudos, mas a relação na prática do dia a dia eu começo a trocar o que a gente chama de som fricativo. Então eu começo a trocar esses sons que sopram. Isso basicamente é o que a gente começa a perder primeiro. Aí depois a gente vai perdendo mais, mas inicialmente são sons agudos e aí a relação na prática é isso. Quando eu ver que eu estou perdendo, não estou conseguindo entender por causa disso, normalmente é uma presbiacusia ali aparecendo. Conceito mais de terceira idade, existe a perda auditiva sensitiva, existe a perda auditiva por, sei lá, fotoesclerose, tem diferença? Como é que a gente... Um briefingzinho, assim, só das mais frequentes patologias do ouvido de todo? A gente pode pontuar assim, a gente pode pontuar a audição aí por região, então que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Nosso ouvido é dividido em 3 partes. Então na primeira parte ali eu tenho as perdas que a gente chama normalmente de condutivas, né? Então a gente pode ter, por exemplo, uma perda auditiva por obstrução de cera, eu posso ter uma perda auditiva por perfuração de tímpano, eu posso ter uma perda auditiva por infecções de ouvido contínuas, e aí isso tem uma relação mais com criança. Eu posso ter uma perda auditiva por aí um caso mais sério, por exemplo, uma timpanosclerose, que é como se fosse uma calcificação do nosso tímpano também que pode acontecer, e aí isso causa uma perda auditiva condutiva. Perdas auditivas condutivas a gente trata naturalmente com remédio ou possivelmente com uma cirurgia se o médico indicar. Mas normalmente são perdas que a gente vai tratar com remédio, com tratamento. E aí eu tenho a perda que é mais ali profundo, que a gente chama de perda neurosensorial. E aí quando a gente fala de perda neurosensorial, uma delas é a presbiacusia, que é uma perda pela idade. Eu posso ter também, por exemplo, a otosclerose, que é uma perda também, é uma calcificação, do mesmo jeito que acontece com o tímpano, ela acontece com a parte interna ali do ouvido. Eu posso ter uma disjunção de cadeia ossicular, é como se os ossinhos do meu ouvido saíssem do lugar. Também eu posso ter ali mais uma parte mais interna ali do ouvido. Basicamente é isso. Eu posso ter uma perda auditiva também induzida por ruído. Então, normalmente, trabalhador que tem uma audição exposta aí durante anos, durante o barulho, é a mesma lógica do fone de ouvido. Ele está exposto todo dia ao barulho, ele tem o que a gente chama de PAIR, que é uma perda auditiva induzida por ruído. Então ele começa a perder a audição porque ele está o tempo todo exposto a barulho, ele está o tempo todo exposto a esse ruído, uma certa quantidade grande. Hoje em dia a gente sabe,
A grande maioria das empresas tem equipamentos de proteção e o funcionário precisa passar por audiometria anualmente, pelo menos a cada 6 meses seria o ideal, mas anualmente ele precisa passar por um exame. Mas também esse é um outro tipo de motivo que a gente teria. E também a perda natural. Eu tenho pessoas que já nascem com perda auditiva, e aí está mais relacionado com a parte mais profunda. Eu tenho casos mais sérios aí que envolvem, por exemplo, um tumor. O paciente pode ter um tumor também, ele pode ter uma perda auditiva um pouco mais séria. Eu tenho alguns casos de paciente também que tem labirintite, ele pode ter também algum tipo de perda auditiva ali diagnosticada. Labirintite também. Tem relação, pode sim, eu tenho pacientes que têm. Mas eu acho que a grande pegada de quem tem labirintite não é nem estrutural, mas é mais na prática. Porque como a pessoa perde esse senso de localização, ela perde o que a gente chama de profundidade auditiva. Então ela para de ter a sensação. Então, esse carro daqui a ali, essa sensação de chegar lá, a gente tem pela audição. E aí, como eu perco essa profundidade, para mim descer uma escada para mim fica difícil, porque eu não tenho essa ideia de profundidade. E aí o aparelho ajuda nisso também. A gente tem aparelhos com microfones que são direcionais. Então eu consigo direcionar o microfone para funcionar para frente ou funcionar para trás. Então o aparelho também ajuda nisso, tanto para o tratamento da labirintite em si, quanto para restaurar essa profundidade. Mas tem relação sim. Pacientes com labirintite pode sim ter perda auditiva, pode sim. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? A audição é o único dos sentidos que a gente nunca descansa. Exatamente. Mas quem tem perda auditiva, tem um lado positivo, que você vai sentir o aparelho e descansa. Pensando assim, idealmente é assim, mas assim, mesmo... É exatamente assim. Que ele tira pra ler. E quando ele não quer ser incomodado também. Isso é verdade. Ele só põe quando ele quer conversar com alguém. Sabe o barulho da geladeira? Eu tenho o barulho de um ventilador ligado, eu tenho o barulho de um carro passando na rua. E aí a gente volta naquilo que eu acabei de falar. Eu preciso ter o barulho para que meu cérebro aprenda a separar aquele barulho. E aí se eu estou me privando de ouvir aquilo, eu estou perdendo uma função auditiva. Então o aparelho precisa ser usado o tempo todo. A gente normalmente recomenda tirar para dormir e para tomar banho ou qualquer momento que envolva água, porque o aparelho ele tem uma grande proteção à água, mas a gente pede para o paciente tirar para evitar algum problema, mas o ideal é que o aparelho seja usado todo dia. Existem estudos que pontuam que é 8 horas por dia, 9 horas por dia, mas o ideal é que use todo dia, é muito tranquilo, é pequenininho, é fácil de usar, então o uso ideal é que seja o dia inteiro. Se a gente pensar assim, é melhor, aí eu tiro ali e eu paro de ouvir, mas na prática mesmo o ideal é que seja sempre, o ideal é que seja sempre. Antes da gente ir ali para a prática, explica para nós quais são os exames que são possíveis de fazer e o que nós conseguimos mensurar com cada um deles, com os exames do ouvido. O que eu consigo fazer? A audiometria todo mundo conhece, fala um pouquinho. Hoje a gente tem o principal exame, a gente chama de exame padrão ouro para diagnóstico da audição, é a audiometria com o conjunto de timpanometria. Então a audiometria ela mede a nossa audição por completo, é como se eu medisse o pianinho do meu ouvido. Eu vou ver o que cada região, o grave, o médio e o agudo está ouvindo, porque a perda ela pode acontecer isolada, como a gente falou antes, então eu posso ter perda só nos agudos, eu posso ter perda só nos graves. Cada tipo de patologia, cada tipo de doença traz um padrão auditivo diferente e é com a audiometria que a gente considera isso. A timpanometria, que é esse outro exame também, ele auxilia no sentido de ver como é que está a parte média. Então eu vou ver se tem algum problema de infecção, eu vou ver se tem algum problema nos ossinhos, eu vou ver se tem algum problema mais com condução de som. Então o exame padrão ouro hoje em dia, para qualquer paciente que vai fazer diagnóstico de audição, é audiometria com timpanometria. A gente tem alguns exames adicionais que a gente pode fazer, como a acufenometria, que é uma medida do zumbido, para a gente saber como é que está esse zumbido, como é que ele está funcionando. A gente tem testes de fala também, para a gente ver como é que essa pessoa está entendendo. Eu tenho também um teste que visa aquilo que eu falei antes, que é eu visar a parte de processamento auditivo, eu ver como é que meu cérebro está processando a informação. A gente também tem exames desse, e aí tem exames que são um pouco mais sérios, que envolvem a parte central, então bera, emissões autoacústicas também, que é um pouco mais ali no ouvido, mas também envolve um pouco mais de diagnóstico central, P300, que são exames um pouco mais sérios, mas aí para a gente chegar lá, precisa sempre passar, primeiramente, pela audiometria. É um exame tranquilo, você entra dentro de uma cabine, a gente coloca um fone, você vai ouvir um apito, toda vez que ouvir, levanta a mão. É muito rápido, muito simples de fazer, a gente que está ali fora está fazendo tudo que precisa, basicamente o paciente só precisa colocar o fone e levantar a mão quando ouvir um apito.
muito rápido, normalmente ali do máximo 5 minutinhos, a não ser que tenha alguma coisa que faça o exame enrolar, mas é muito, muito fácil de fazer e muito rápido. Então, às vezes, se você está aí sofrendo há anos, com uma coisa que você consegue resolver ali em 5, 10 minutinhos, consegue ter um diagnóstico daquilo. Claro, só posso fazer uma curiosidade. Existe algum tipo de exercício para você proteger? Porque geralmente... Vai para levantar a mão, não apita lá. Existe algum exercício? Porque geralmente, né, proteja isso, faça exercício aquilo. Para ouvir, não para ouvir. É assim, né? Não, algum tipo de exercício na prática, não. A gente pode trabalhar essas habilidades que eu falei de processamento. Não, é um costume que eu tenho às vezes, que eu peço para os meus pacientes que colocam um aparelho, mas aí já é mais como tratamento. Eu peço às vezes, o paciente tem muita dificuldade para entender no barulho, eu peço, por exemplo, para ele assistir TV com o ventilador ligado. Isso aí trabalha, por exemplo, uma separação. Mas aí eu estou falando mais de tratamento, mais de exercício de prevenção, não. A grande prevenção é evitar barulho, evitar exposição ao ruído e acompanhar. Eu acho que isso é o mais importante. Mas no exercício de prática mesmo, não tem. Para audição em si, não. A gente pode trabalhar aí memória automaticamente também trabalha audição. Eu acho que qualquer trabalho cognitivo também trabalha a audição de uma forma ou outra. Praticar esporte, querendo ou não, é um trabalho para audição também. Cuidar da alimentação. A alimentação é importantíssima também para a audição, principalmente para o paciente que tem zumbido. O café, por exemplo, a gente fala que é um grande aumentador de zumbido, ele joga o zumbido lá em cima. Então, cuidar da alimentação também talvez seja uma forma aí de tratamento, de prevenção. Mas um exercício prático mesmo não tem. E para finalizar, então, por favor. Existe uma situação que é assim, só não levando em silêncio. Mais bonito que a minha música é o silêncio. O exercício do silêncio é coletivo. Sou eu só que tenho que fazer silêncio. Quem foi ao Japão, vai ao Japão, a gente observa que o Japão é um país do silêncio obedecido. Uma regra. Quando a gente está criando um clube aqui, o som, né, do ruído, ou da silêncio, será que nós também não temos que ter uma ação social, ação assim, coletiva? Eu concordo, eu acho que tem sim. Na verdade, devia ter um programa de prevenção feito pelo governo. A gente tem programas que são mais simples de prevenção, mas efetivamente a gente não tem. A gente tem leis que protegem, né, que são as leis do barulho, a lei do silêncio e tudo mais, mas efetivamente a gente não tem nenhum programa, mas seria importante que tivesse. Tanto para conscientização mesmo, de questão de zumbido, do diagnóstico, quanto prevenção. Mas eu acredito nisso também. Eu acredito que o cuidado da audição ele é coletivo. Ele não é individual. Ele tem que ser coletivo. É um trabalho coletivo. Mas seria importante se tivesse um trabalho mais focado nisso. Hoje em dia as faculdades fazem campanhas anualmente, mas a audição ela acaba sendo de todos os sentidos, é o que a gente menos presta atenção. É o que a gente mais deixa para lá porque a gente tem solução. Ou eu peço para a pessoa falar mais alto, ou eu culpo a outra pessoa que não está falando bem, ou eu aumento o volume. Então é o que a gente menos cuida. O olho a gente cuida mais rápido, tem coisas que a gente procura mais rápido. O ouvido a gente demora para procurar. Por isso que seria importante ainda mais se tivesse essa prevenção. Mas eu concordo, é um trabalho coletivo. É um trabalho coletivo. Obrigado. Yeah.